Boa noite, gente. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora aqui da Universidade Vila Velha. Sejam bem-vindos, né, a essa webinar. Vou falar aqui rapidamente da universidade, que a gente tem muitos convidados aí que não são daqui, são de outros estados. A Universidade Vila Velha é a única universidade particular do Espírito Santo. Ela, pelas pontuação do MEC, né, a melhor universidade particular do Brasil, e uma das poucas universidades brasileiras que integram o THE, que é um ranking internacional de universidades, um dos mais respeitados do mundo, e credenciada com nota máxima pelo MEC. E, além disso, pessoal, a UVV, ela é a única do Brasil que tem um campus exclusivo para o ensino à distância, que a gente chama de UVV On, ok? Bom, a gente tem um projeto aqui, pode passar aí, Léo, que é um projeto chamado Conhecimento em Rede, Conectando Mentes e Semeando o Futuro, e dentro desse projeto a gente tem uma série de palestras com temas variados, pode passar, Léo, e tá meio que travando a imagem, né? Isso. Uma série de palestras e debates, e com vários temas que são relevantes aí para o mercado educacional. E hoje, particularmente, nós estamos aqui para apresentar, né, para vocês essa webinar. O tema da vez de hoje é EAD, o seu próximo emprego está aqui. E aí nós temos aqui a nossa queridíssima convidada, a professora especialista em EAD, Andréia César Pedrosa da Silva Santos, e o nosso querido Leonardo Villagra, que vai ser o nosso moderador. Eu vou apresentá-los e depois eu vou passar a palavra a eles. A professora Andréia, ela é especialista em educação à distância pela Faculdade Senac, em 2013. Ela é mestranda em pedagogia do e-learning pela Universidade Aberta de Portugal. E também ela é licenciada em Administração e Comércio pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho. Ela é professora EAD no Grupo Ser Educacional, em disciplinas nos eixos de qualidade, tecnologias educacionais e segurança do trabalho, e também ela é consultora da Didática Tech. E, além disso, ela tem experiência em modelagem de projetos educacionais para educação à distância, em gestão de produção de conteúdo para EAD, com ênfase na modelagem de objetos de aprendizagem, em gestão de tutoria virtual dos cursos técnicos de EAD ofertados pelo Estado de Pernambuco e também em consultoria para a implementação de projetos de ensino à distância. Nós estamos muito honrados em recebê-la e agradecemos muito, né, a sua presença aqui, que vai contribuir muito para esse momento. E o nosso moderador é o Leonardo, né, Villagra, que é tutor aqui da universidade. Ele é mestre em estudos linguísticos pela UFES, tem MBA em gestão de projetos e equipes e learning pela UniFCV, pós-graduando em performance e docência no EAD pela FAVENE, pós-graduando em design instrucional pelo SENAC, EAD também, e licenciado em letras, português e graduando em pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. O Léo também é tutor aqui da UVV-ON nas disciplinas de língua portuguesa, textos científicos, metodologia científica, comunicação empresarial e introdução ao EAD. Atuou no ensino fundamental 2, médio, pré-vestibular, como professor de gramática, redação e literatura, e também tem experiência como professor conteudista, né, na produção de conteúdo, também como revisor técnico de material didático e revisor textual. Então, agora, agradeço, né, a presença de todos vocês e passo a palavra aí para o Léo, que vai moderar essa webinar. Obrigado, Maria Alice. Obrigado pela oportunidade. Então, gente, vamos começar. Nessa webinar que nós imaginamos, pretendemos fazer de uma maneira informal, mas sem perder de vista a relevância
desse tema que realmente é muito importante, ainda mais no contexto educacional que nós estamos atualmente. Dessa forma, para a gente começar nos primeiros passos, a gente pensou em começar de uma maneira diferente, abordando um livro que é muito conhecido no Brasil e também no mundo, que é O Pequeno Príncipe. Ele foi escrito pelo escritor francês, o Antoine de Saint-Exupéry, e ele é excelente, ainda que seja uma literatura infantil, que muita gente toma como algo inocente e até despretensioso. Esse livro ele é tão não só destinado para o público infantil, mas também ele tem discussões filosóficas, sociais, enfim, muito profundas. E uma passagem dele, ele vive num planeta, no universo, e nesse planeta que ele vive, ele começa a viajar para outros planetas. E no meio dessa viagem, ele se depara com o quinto planeta, ele não dá um nome, mas ele chama de quinto planeta, que ele chama que é o planeta do Acendedor de Lampiões. Que figura é essa? Que personagem é esse? Muito bem. Quando ele chega no planeta, ele se depara com essa figura e o Acendedor de Lampiões começa a perguntar para o Pequeno Príncipe de onde é que ele vem, qual o nome dele, enfim. Depois de responder essas perguntas, ele devolve a palavra para o Acendedor de Lampiões. Ele pergunta, por que você está... quem é você? Por que você está acendendo esse lampião? E ele percebe que, no momento que eles estão conversando, o acendedor ele apaga e acende o lampião diversas vezes. E aí, o Pequeno Príncipe, ele se questiona por essa situação e ele pergunta por que o acendedor de lampiões está fazendo isso de uma maneira repetitiva? Pois bem, o que o acendedor nos fala? Que ele tem essa função de acender e apagar o lampião no início, apagar o lampião no início do dia e acendê-lo no final do dia. Porém, o que aconteceu? O planeta no qual ele vive, ele diminuiu. Ele foi diminuindo ao longo do tempo. E o que aconteceu? A rotação do planeta foi diminuindo também, de maneira que o tempo do dia passasse muito rápido. Porém, ainda que tenha essa mudança, a função dele não acompanhou essa mudança. Ou seja, ele acende e apaga, ainda que não, todo esse contexto do planeta dele tenha mudado. E aí, aproveitando esse questionamento, a gente inicia o nosso webinar. Andréia, fazendo esse paralelo com o acendedor de lampiões, você acha que nós vivemos atualmente, principalmente o cenário educacional, a gente está vivendo esse contexto do acendedor de lampiões? Eu acho que você não poderia ter escolhido uma história melhor para contextualizar o nosso atual cenário, né? A exemplo do planetinha dele que diminuiu, né, e está cada vez menor, a gente pode fazer essa analogia também com o nosso, né? Que as distâncias, elas estão praticamente nulas, né? Através da tecnologia, através da conexão, através do cyberespaço, que é por onde a gente se comunica com mais propriedade atualmente. Mas antes de começar a refletir sobre o assunto, eu quero agradecer muito, estou muito honrada em participar dessa live. Obrigada, Léo. Léo já trabalhou junto comigo em uma produção de material didático para EAD, na área de linguística, e é um profissional, assim, que eu admiro demais, né? E graças a ele que me fez o convite, eu estou conhecendo aqui a UVV e essa instituição que eu estou encantada, né? E conhecendo novas pessoas, como a professora Maria Alice, como a Alessandra. Então, gratidão pelo convite e por poder estar aqui trocando ideias com profissionais que também têm uma vasta experiência em educação à distância. Bom, Léo, a questão dos condicionamentos que nós temos, né? E às vezes nós somos pegos meio que de surpresa, e a vida vem e dá aquela chacoalhada na gente. Mais cedo, quando a gente estava conversando, no atual contexto, né, dessa pandemia que nós estamos passando,
e que o que é muito triste, não é? O que faz com que todos nós estejamos enlutados mesmo por tantas vidas perdidas. E eu enxergo muito isso como um estado de guerra mesmo, sabe? E nós sabemos que após os grandes conflitos mundiais, após as grandes guerras, a gente sempre viveu momentos de muito progresso, de muita evolução. O mundo acabou ficando melhor, né, após essas grandes crises. E no nosso caso, no nosso contexto, eu acredito que o lado positivo dessa pandemia para o contexto educacional tenha sido o de trazer, não é, os holofotes para as mediações tecnológicas e os processos educacionais. Então, hoje a gente tem um cenário, não é, em que praticamente todos os profissionais de educação, inclusive do presencial, estão utilizando as tecnologias para poderem dar andamento com os seus programas, com os seus projetos, e a gente tem um cenário hoje do ensino remoto emergencial. Né? Com relação a fazendo um paralelo com a história que você nos apresentou, para que a gente pudesse contextualizar a nossa fala, não dá mais para a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma, não dá mais para a gente repetir, né, os mesmos padrões, repetir da forma como a gente aprendeu. O mundo mudou, né? As distâncias diminuíram, o nosso planeta diminuiu e a gente tem que encontrar formas de fazer chegar até os nossos alunos, até os nossos clientes, não é? O que nós desejamos que chegue, que é o conhecimento, a informação. A gente precisa atuar para facilitar a construção das competências que eles precisam e que eles buscam, não é? Então, eu trouxe aqui para a gente, não sei se você pode mostrar agora, um slide contextualizando um pouco a questão do ensino remoto emergencial, que é bem importante que a gente tenha uma clareza quando a gente comparar, não é, a EAD, né, a educação à distância, com o ensino remoto emergencial. São coisas diferentes, são processos, métodos diferentes, então é importante que a gente reforce isso. Então, eu fiz um recorte aqui só para que a gente tenha uma visão geral do nosso cenário atual, né? De março para cá. Então, esse recorte, ele partiu de um webinar promovido pela ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, isso foi em maio, tá? E durante um período de 27 de março a 20 de abril, um grupo de pesquisadores levantou como é que algumas instituições de ensino, instituições de ensino superior estavam lidando com a questão do isolamento social e da pandemia, não é? Então, eu fiz um recorte aqui das IES que não têm experiência com EAD. Então, o que foi que motivou essas instituições de ensino superior, não é, a aderirem ao ensino remoto emergencial? Num primeiro momento, e aqui a gente vê claramente aqui nessas barras, né, no gráfico, na cor verde, na cor amarelozinho queimado aí, que o que motivou foi o receio, né, da paralisação total, né, e dessa forma iria conflitar, inviabilizar o calendário acadêmico. E uma outra motivação também é a evasão. Então, nesse caso, né, a opção, né, por tocar o ano letivo de forma remota foi tomada para combater essas duas situações de risco aí, a evasão e a perda do ano letivo. E alguns deles, aqui na barra azulzinha, como vocês podem perceber, eles se sentiram confiantes, né, em tocar o ensino remoto emergencial, porque eles possuíam, no quadro, uma infraestrutura robusta e professores, que aí já é a segundo gráficozinho aqui, que está mostrando para a gente que os professores já conheciam de educação à distância. Então, eles teriam mais propriedade para utilizar as tecnologias. Então, nesse cenário pandêmico, as instituições públicas, elas optaram, na grande maioria, por parar, né? Um número maior optou pelo ensino remoto emergencial, né?
que estava focado no ensino privado, e fatores como estratégia de sobrevivência ou medo de perder os alunos, que aí são essas duas situações que a gente viu no gráfico aqui. Então, Léo, diante desse cenário, né, e fazendo paralelo com a história aí do acendedor de lampião, a gente precisa refletir se a gente está preparado para atuar de fato, né, de forma eficiente e eficaz, na mediação, né, do ensino através das tecnologias. Eu respondi a pergunta, Léo? Muito bem, claro como uma manhã de verão. E realmente trazer esses dados, quando a gente começa a dizer a respeito, até de uma maneira mais abstrata, parece que fica longe. Porém, quando a gente traz esses dados, esses gráficos, esses números, torna mais concreto. E a gente pode ver como que esse cenário ele é desafiador. E olha que você mostrou uma realidade do ensino superior. Com certeza esse cenário no ensino, na educação básica também é muito mais pungente, é muito mais desafiador, ainda mais que na educação superior. E realmente aí que nos leva a esse próximo questionamento, Andréia. Nós estamos com esse cenário. Não adianta negarmos, não adianta escamotear, enfim, nós estamos com esse cenário na nossa porta. E aí, esse questionamento que eu levo a você. Se nós estamos agora num cenário principalmente de educação remota e principalmente de educação à distância. Se um profissional da educação ou um outro profissional que queira ingressar no cenário educacional, se ele mantiver essa mentalidade de uma aula expositiva, de uma aula conteudista, enfim, uma aula tradicional, se ele manter isso, será que ele vai ter condições de sobreviver nesse novo cenário que, conforme eu falei, ele está à nossa porta, ele está praticamente dentro de casa já? O que você pensa sobre isso? Assim, e num primeiro momento, a gente pensa o porquê, né? O porquê que existe a necessidade de ter o professor na nossa sociedade. Quando a gente pensa no papel do professor na nossa sociedade, e que ele está fundamentado na experiência que ele puder proporcionar para os seus alunos, na construção de conhecimento. Então, se esse professor não fala a língua do aluno, ele não vai conseguir o objetivo dele. Né? Uhum. Ou então, se ele fala uma língua muito rebuscada, né, ou que não faça parte do cotidiano e da vida dos seus alunos, ele não vai conseguir sucesso no seu objetivo. Então, eu acredito muito no valor agregado que nós inferimos nos nossos ofícios e nas nossas profissões, sabe, Léo? Uhum. Porque existe muito aquele apelo de será que eu vou me manter no mercado, né? Será que eu vou conseguir um trabalho? Isso é importante? Poxa, super importante, a gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, não é? Sim. A gente precisa se manter, mas se a gente não faz com alegria e com prazer, fica difícil, não é? Fica difícil. Então, e é esse prazer e essa alegria que está no ato de ensinar, que precisa fazer com que os professores se reinventem, né, que precisa fazer com que os professores se apropriem das linguagens que hoje são utilizadas pelos estudantes. Então, quando nós falamos da diferenciação, né, entre ensino remoto e a EAD, no momento nós vivemos assim uma imersão total, e quando você fala da educação básica, a gente percebe que os nossos colegas professores, né, da educação básica estão dando um show, porque eles não foram preparados para usar a tecnologia. E eles estão se virando nos 30, né? Eles estão fazendo, agora tudo isso movido pelo quê? Né? Movido pelo desejo de fazer com que os seus alunos aprendam.
Então, eu acho que é esse prazer que deve nos mover, sabe? E a gente também refletir sobre o percurso, a gente precisa ter aquela contextualização histórica, né? Se a gente está hoje desse jeito, como é que foi a caminhada? Né? Como foi o percurso de evolução da EAD? Aí eu trouxe um slidezinho só para ilustrar, que aí a gente vai falar um pouquinho, gente, porque eu sei que nós temos o tempo e eu falo demais. Léo, vá me corrigindo aí no tempo, tá bom? Se eu estiver extrapolando muito. Então, aqui a gente vê uma linha do tempo que foi, se a gente observar direitinho, tem menos de 200 anos, começou com a escrita, né, porque a educação ela vem se apropriando das ferramentas tecnológicas que estão disponíveis naquele momento histórico. Sim, então, não dá para andar separado disso, né? Então, o marco da EAD foram os cursos divulgados, né, pelo professor Caleb Phillips em 1728, vejam só, final do século XVIII, né? Então, e usando o quê? Usando a tecnologia que tinha disponível na época, né, que era a correspondência, no caso, usando a mídia escrita, e depois a gente teve um avanço tecnológico que fizeram surgir ferramentas que também foram incorporadas, né, aos processos de ensino e aprendizagem. Sim, e daí, do rádio, a gente deu um pulo, aliás, da carta a gente deu um pulo para o rádio, que deu um pulo para a TV, não é? A Universidade Aberta também foi um grande marco, a gente tem a Universidade Aberta Britânica em 1969, então foi a primeira universidade aberta, e ela começou a funcionar oficialmente em 1971, o ano em que eu nasci. Então, faz tempo, gente, faz muito tempo. E nem tanto tempo assim, né? Porque nós ainda estamos ativos aqui, trabalhando e tudo mais. Então, temos as teleaudioconferências, que é quando as instituições passam a agregar as tecnologias, não é? E utilizar de forma integrada, e daí a gente teve o grande boom da socialização da internet aqui no Brasil, que só chegou na década de 90, de fato, quando no mundo já estava aí pipocando de ações, não é? E de possibilidades do uso da internet para a educação. Então, Léo, pode parar o compartilhamento desse slide. Para que a gente possa fechar uma reflexão sobre essa tua pergunta, o professor ele precisa se reinventar, primeiramente, para poder alcançar o seu objetivo enquanto docente, sim. Que é facilitar o processo de aprendizagem. O professor atua hoje como mediador. Né? Então, na educação, na escola tradicional, o professor ele era aquele ser detentor da verdade absoluta, né? Ninguém questionava o professor. Na época que eu fiz o meu ensino fundamental, ai de mim, né, se eu questionasse. Então, e o professor, existiam alguns professores que pensavam fora da casinha, até mesmo lá, sabe, que procuravam inovar com metodologias, né, que procuravam utilizar alguns recursos aí para deixar a aula mais atrativa, mais prazerosa. Então, o que deve mover o professor para buscar essa mudança, até porque toda motivação ela é interna, não é? É melhorar a qualidade do seu trabalho. E, a partir daí, buscar a capacitação, né? Buscar fazer as pazes com a tecnologia, porque tem um outro fator aí também que impede, né, essa busca, que é o medo da tecnologia, que dependendo da geração que o professor faça parte, ainda tem aquele paradigmazinho, né, do medo da tecnologia. E daí a gente tem uma outra reflexão que eu acredito que vai ser o nosso próximo ponto, né? Sim, inclusive antes da gente caminhar, é sempre bom, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que lembrar que quando isso é muito semântico ainda. Muita gente quando pensa em tecnologia pensa num computador, num foguete, mas tecnologia do grego tekné, né, é tudo feito pelo homem. Uma colher de madeira, uma bacia, tudo isso também é tecnologia. Então, por exemplo, quando existiu o mimeógrafo para fazer aquela reprodução... Nossa! Era uma grande tecnologia, gente. É uma tecnologia, você permitia a massificação
a cópia, né, de documentos escritos, enfim, isso também foi tecnologia, mas muito importante isso que você está falando. Eu sempre converso com os alunos da disciplina de Educação e Tecnologias, que maciçamente são alunos de pedagogia, né, que a roda foi uma tecnologia, tudo que o homem faz a partir da observação empírica, né, a partir da ciência, para melhorar a sua vida, é tecnologia, né? Então, não precisa ser virtual, não precisa ser digital. É verdade. E aí que nos leva à próxima pergunta, Andréia. Tá, voltando à questão do acendedor de lampiões, você fez uma excelente colocação, mas agora nós estamos em um entrave, nós estamos numa transição. Adiantando mais essa história, aproveitando esse gancho do acendedor de lampiões, na transição do século XIX para o século XX, a iluminação, por exemplo, das grandes cidades, elas eram feitas a gás ou até pela lamparinas, enfim. Só que com o surgimento da energia elétrica, isso mudou. Todos aqueles, não só acendedor de lampiões, mas tudo aquilo que estava em volta deixou de existir. Mas, ao mesmo tempo, surgiram outras pessoas que passaram a lidar com essa nova tecnologia, e principalmente com esse novo ofício. Com a energia elétrica, vieram, por exemplo, os engenheiros elétricos, vieram os técnicos para fazer a manutenção na rede, enfim. Houve essa transição. E aí, como que você acha que isso como que você pensa que isso se aplica no cenário da educação, principalmente levando em consideração a educação à distância? Acho que nós ampliamos muito as possibilidades, não é, de atuação no eixo educacional, não apenas para professores, que isso daí também é muito importante. Inclusive, o tema, não é, desse nosso bate-papo aqui trata de uma pergunta, né, Ade, o seu próximo emprego está aqui? Então, assim, e para trabalhar com educação à distância não tem que ser necessariamente um professor, né? Porque nós temos toda uma equipe envolvida com múltiplas expertises, né? Fazer EAD é um trabalho multidisciplinar. Totalmente. Então, e isso daí traz uma pegada democrática, né, de construção dos projetos e do planejamento que enriquece muito o produto final. Porque não está só na cabeça do professor, né? Está na cabeça do design instrucional, está na cabeça do designer gráfico, está na cabeça do desenvolvedor, né? Está na cabeça da equipe de tutoria, e todos esses sujeitos, eles é uma engrenagem, né? Precisam trabalhar juntos e precisam trabalhar de uma forma qualificada. E aí a gente entra, né, na importância da qualificação, da capacitação, que aí não tem outra forma de conquistar, né, essa competência se a gente não voltar a estudar. Né? Sim, é verdade. E isso daí, inclusive, quando a professora Maria Alice começou a apresentar o teu currículo, Léo, eu disse, nossa, como ele gosta de estudar. Tem vários cursos, né? E continua estudando e está fazendo pedagogia. E eu tenho também, com a minha idade e tal, a única coisa que não envelhece, gente, é a nossa mente, né? E para que ela não envelheça, a gente precisa estar sempre se qualificando e se capacitando. E com relação a isso, né, o ofício de professor, ele ainda tem esse lado positivo. Então, se o professor ele se recicla, se o professor ele está sempre na ativa, sempre buscando melhorar suas práticas, dominar novas competências, construir novas competências, né? Ele nunca vai ser considerado velho, muito pelo contrário, né? Ele vai agregar um valor imenso, né, no processo de ensino e aprendizagem. E nada de ter medo de tecnologia. Aí vem aquela reflexão do Libânio, né? Sim, é verdade. Que eu trouxe algumas indicações aí para vocês de leitura. Esse livro do Libânio, gente, ele é bem pequenininho, ele foi editado em 2001, tá? Nessa época eu estava fazendo minha graduação, que eu demorei um pouquinho a fazer graduação. Eu comecei no ensino
na profissão técnica, né? E só depois eu fui para a universidade. Então, o Libânio, em 2001, ele faz essa pergunta aí que é bem... deixa a gente bem desconfortável, né? Adeus, professor, adeus, professora, né? Quais são as exigências educacionais da profissão docente? E isso no século XXI, é o século que nós estamos. Sim. Então, diante de tanta tecnologia, os professores, eles têm novos papéis, tá? E aí, não vou dar spoiler do livrinho, que é um livrinho pequenininho, e eu acho que vocês precisam ler, tá? Mas é um livro que dá umas cutucadas no professor mesmo, sabe? Para que o professor, ele deixe esse medo de lado e ele passe a refletir sobre sua prática e sobre a necessidade de se qualificar, né? Sobre a necessidade de se apropriar das novas linguagens. E se essas novas linguagens, elas estão chegando a partir da tecnologia, que no nosso caso, nesse momento que a gente está vivendo, são as tecnologias digitais e virtuais, né? Então, nós precisamos perder o medo mesmo. Então, e outra coisa também bem legal, Léo, aí você já pode parar de compartilhar o slide, que eu gosto de ficar te vendo, que aí eu não fico com a sensação de que eu estou sozinha aqui. Não está. O ideal seria que a gente tivesse todos nos vendo, né, gente? Mas, então, é o momento de voltar a aprender, né? E aí a gente mexe muito também com a questão da vaidade, né? Do ego acadêmico, que isso pode acontecer também. E muitas vezes, em se tratando de tecnologia, o professor ele precisa ter humildade de aprender com o próprio aluno, porque cá para nós, eles sabem mais que a gente. Nossa! Né? Então, a gente precisa calçar as sandalinhas da humildade, né? E pesquisar o que é que tem de novidade, aprender com eles a utilizar, né? E daí implementando. E essa também é uma estratégia de empoderamento do aluno que o professor pode utilizar e todos ganham. O professor ganha porque está aprendendo, não é, a utilizar, dominando uma nova tecnologia, e o aluno ganha porque ele está se sentindo empoderado, né? Ele diz, opa, eu aqui não estou só para receber, não, eu estou também para trocar, né? Sim, é verdade. Eu tenho os meus saberes, eu posso contribuir. Então, e não é só tecnologia, gente, a gente fala também de linguagens que são utilizadas, métodos que são utilizados, as metodologias ativas estão aí e precisam, né, ser incorporadas às aulas para que a gente melhore e potencialize sempre, né, a experiência de aprendizado dos nossos alunos. É verdade. Respondi, Léo? Nossa, mais que respondeu. E também é interessante que nesse novo cenário, como você muito bem ilustrou antes, novos agentes e novas ocupações surgem. Você citou a questão dos desenvolvedores, dos designers instrucionais, dos orientadores de conteúdo também. Inclusive, duas ocupações eles se destacam, que no caso seria o professor conteudista, ou que vai gerar a produção do material didático que será utilizado na EAD, porque não é simplesmente a mediatização de um livro. Por exemplo, tiro a cópia ali do livro e coloco na internet, ou digitalizo. Não é só isso, envolve toda uma série de produção que é necessário para dar credibilidade ao processo de ensino-aprendizado, principalmente na EAD. E também a figura do tutor. São talvez esses dois que mais se destacam nesse cenário. Inclusive, eu quero fazer um desafio, desculpa o espaço assim, André, eu queria fazer um desafio para você que está presente, também para você que nos verá, porque esse vídeo vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois. Entre no LinkedIn e no Google e digite professor conteudista, ou então tutor à distância ou tutor presencial. Veja os resultados que vão aparecer em milésimos de segundos. Veja os resultados de como ele é requisitado, esses dois profissionais eles são requisitados atualmente nesse cenário, principalmente na educação à distância que temos hoje. Pois bem, vamos encaminhar então já infelizmente para o final, mas
antes disso, eu queria te perguntar, Andréia, falamos sobre um pouco da história da EAD, fizemos essa reflexão do cenário que está posto, dessas novas ocupações que surgiram, mas me diga, quais são essas novas habilidades e essas novas competências que esse profissional que vai trabalhar principalmente com educação à distância, ele precisa ter? Um ano antes do Libanium editar esse livrinho, Adeus Professor, Adeus Professora, Sim. o Philippe Perrenot, que também é um grande pesquisador no campo educacional, sim, ele publicou um livro que também é um clássico, que também super recomendo que vocês busquem ler, tá? Que são as 10 competências para ensinar. E, claro, né, vai muito além da questão somente do uso das tecnologias, mas é uma das competências que o Perrenot, ele cita nesse livro, que é a competência de usar a tecnologia a favor do processo de ensino e aprendizagem. Sim. E é muito importante que a gente enfatize isso, Léo, que é usar a favor e entender que o papel da tecnologia enquanto ferramenta, né, é de mediação, né? Então, sim, é uma ferramenta que nós vamos utilizar. Tecnologia é meio, não é fim. Então, a tecnologia, ela não pode estar dissociada da intenção pedagógica, né? A intenção pedagógica é o que vai nortear o uso da tecnologia adequada, que aí pode ser uma tecnologia virtual ou não, né? Então, sim, a gente pode optar pela tecnologia de construção de uma maquete física, tá? Então, ou virtual também, que existem programas que fazem isso virtualmente. Então, é importante que o professor, ele tenha isso em mente, né? O Libânio faz essa reflexão, né? A tecnologia, ela não vem tirar o lugar do professor, muito pelo contrário, ela vem empoderar o professor. Mas, para isso, o professor precisa, né, investir na sua formação continuada, na sua capacitação, né, na sua qualificação. E daí eu trouxe um slide, Léo, que fala sobre as competências já sob o olhar de um outro pesquisador, que é o Tony Bates, que ele sintetiza aqui, eu fiz um apanhado que ele fala de várias competências. Então, eu linkei aí com a questão daqueles saberes, né, dos pilares da educação do século XXI da Unesco, que também foi uma pesquisa no final do século passado, e que fala do aprender a ser, né, a fazer, a viver, a conviver e a ser. E no caso do professor, o professor ele precisa, né, reconfigurar, ressignificar, né, a sua forma de pensar através do uso, né, e da potencialização dos processos criativos, inovar com relação ao pensamento crítico, as formas de trabalhar também. Hoje nós nos comunicamos, eu acredito que num volume muito maior virtualmente, até mesmo, né, no cenário do ensino presencial. Então, nós precisamos reorganizar as formas de trabalho do ponto de vista da comunicação, da colaboração, do trabalho em equipe. Nunca se teve como eu posso dizer, um desempenho tão bom de várias profissões onde as pessoas estão em casa agora, né? Então, o trabalho hoje, ele está sendo ressignificado, né? A forma de trabalho de uma maneira geral. Aí nós viemos para a terceira competência, que é a capacidade, né, de utilizar de forma adequada as ferramentas para trabalhar, que no nosso caso, né, de forma bem predominante, são as tecnologias da informação e comunicação, e também as questões do viver no mundo, né, do aprender a ser, que aí está na cidadania, o respeito às diferenças, a carreira, o compromisso, né, com a formação continuada e com a própria carreira, a responsabilidade social. Então, essas, Léo, são as competências que se espera do professor para o século XXI, e a gente percebe que elas não são exclusivas, né, exclusivamente voltadas para a tecnologia. A tecnologia é um dos pontos. Sim, então, nós precisamos mudar o mindset da gente, né, para poder atuar de forma eficaz
na metodologia do ensino à distância, que é diferente do ensino presencial, né? Então, a gente precisa, se o professor optar por trabalhar com EAD, ele vai precisar reconfigurar todos os processos, né? A forma de ensinar, que é diferente. É como você falou, um livro para EAD, eu acabei até de escrever um livro agora há pouco sobre produção de conteúdo para EAD, e eu trago muito essa reflexão, porque é algo muito importante. A matéria-prima está na cabeça do professor, tá? Então, é da cabeça do professor autor que vai partir a matéria-prima, que vai ser trabalhada por toda a equipe, né, que está lá, dedicada na produção daqueles recursos educacionais. E do livro a gente vai ter várias derivações. A gente tem os objetos de aprendizagem, né? A gente tem os recursos interativos, a gente tem os processos de avaliação. Então, está tudo muito conectado, né? Aquela ideia da engrenagem é muito importante para que vocês possam perceber, cada um na sua área de trabalho, se são professores ou não, mas se desejam contribuir com os processos educacionais à distância, tem lugar para todo mundo, sim, gente, e cada vez mais. Então, eu acredito que seja uma profissão que vai ter uma vida muito longa, graças a Deus, né, gente? Amém. Você fez uma colocação muito boa, e realmente essas habilidades elas vão ser essenciais para esse futuro próximo. E você foi muito pontual, André, a gente agradece por isso. Infelizmente, a gente vai encaminhar para o final. Foi muito importante as suas colocações, muito obrigado. Você quer dar as suas últimas palavras para o nosso webinar, Andréia? Eu quero agradecer novamente, né? Foi um momento muito, muito rico aqui de troca, Léo. E as tuas colocações, assim, foram maravilhosas, até para conduzir mesmo, foi brilhante, tá? E o que eu deixo aqui para todos vocês que estão nos assistindo e que desejam, né, de fato, ingressar nessa área que é apaixonante, gente. Eu sou muito suspeita para falar, muito suspeita, né? Mas, assim, vocês vão amar, tá? Vão amar todas as possibilidades de atuação que a EAD possibilita. Independente da área que vocês abraçarem, né, vocês vão ser contagiados positivamente por essa paixão. E eu deixei uma mensagenzinha no último slide, Léo, que aí você pode botar e tirar rapidinho, tá? Que é a importância de nós abrirmos nossas mentes, né? Da gente aceitar aí o grande desafio de mudar, né? De mudar, de abraçar o novo, e é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. E a nossa grande missão como educadores, né, é contribuir para um mundo melhor, né? É fazer a nossa parte, cada um na sua área, cada um com o seu saber, mas é contribuir para que o nosso mundo fique melhor, né? E para isso a gente precisa estar sempre mudando, né? A única coisa certa que existe na vida é a mudança. Então, aqui estão os meus contatos, e mais uma vez, muito obrigada, Léo. Olha, a gente que agradece a Andréia por toda toda essa disponibilidade também, toda essa contribuição que você fez para nós. Eu agradeço muito. E espero que seja a primeira de muitas ainda. Vou ficar feliz em voltar. Ficaremos também. A sua fala só me deixou mais certa de que a gente está no caminho certo, né? Então, tudo que você falou, assim, corrobora exatamente com o que a gente pensa, com o que a gente está trabalhando aqui na universidade. E a gente, eu posso dizer, né, que baseado em tudo isso que vocês falaram, a UVV, ela trouxe um presente para nós, professores, e também para o público em geral, que é uma pós-graduação nessa área aí de conhecimento. Então, eu queria aproveitar o finalzinho aqui da live, né, desse encontro maravilhoso,
para apresentar para vocês aí bem rapidamente, claro que depois vou deixar meu contato também, se alguém tiver interesse, apresentar para vocês essa proposta aí que casa assim, perfeitamente com todo esse conteúdo aí que a Andréia passou para a gente brilhantemente, né? Vocês estão vendo aí? Já está compartilhando? Sim, sim. Estamos Essa vendo. pós-graduação é exatamente uma pós em tutoria e produção de conteúdo para educação à distância. Eu sou a coordenadora da pós, eu sou coordenadora do curso, né? A coordenadora da pós é a Marinete. E o nosso objetivo aqui, no início a gente pensou em produzir uma pós para ajudar os nossos professores a se capacitarem, né? E depois a gente pensou, não, esse conteúdo ele tem que se multiplicar, e a gente abriu para o mercado aí de uma forma geral. Então, o objetivo dessa pós é exatamente preparar especialista para atuar nesse mercado aí que a gente viu a Andréia dizer que eu nem posso dizer que é o mercado do futuro, né, Andréia? Porque eu acho que isso já está virando até presente e passado, que a gente já está nisso aí a toda a prova. Para participar como tutor, como professor, e também, como vocês falaram aí, né, como orientadores na produção de conteúdo. Quando a gente trabalha com produção de conteúdo e com EAD, a gente não tem só o professor, só o tutor. A gente tem toda uma equipe aqui. Eu sou supervisora de produção de conteúdo, tem o coordenador, tem o analista de plágio, tem o próprio conteudista, os estagiários, os tutores. Então, assim, a equipe é muito grande, a oportunidade de trabalho é muito grande. Perfil do egresso que a gente quer, então, são profissionais para usar todas essas ferramentas modernas e essas metodologias inovadoras que a educação à distância precisa de ter, né, para não ficar aquela mesmice, como a gente comentou aí nessa nossa discussão. Além disso, a gente propõe também no curso, né, nessa pós, que o egresso consiga sair daqui, né, utilizando e gerenciando plataformas de ambiente virtual de aprendizagem. Aqui na UVV a gente usa o Moodle, que é uma plataforma gratuita, né? E também, como vocês bem disseram aí no final, desenvolver as habilidades e as competências de comunicação, de relacionamento e de gestão de conflitos. A gente precisa trabalhar no profissional todas essas habilidades e competências. Não basta você ter o conhecimento, você precisa saber como ser o facilitador da aprendizagem, né? E como gerir tudo isso aí. Então, a partir daí, o nosso aluno ele vai estar apto para atuar aí nesse mercado de trabalho que vem em crescimento expressivo e demandando aí profissionais bem inovadores, dinâmicos, comunicadores, né? Que a gente chama aí de verdadeiros líderes transformacionais da educação. Bom, então, basicamente, nosso público-alvo são professores da rede pública, municipal, estadual, mas não só professores, como a gente falou, educação à distância não é só para professor. Os gestores também, profissionais de qualquer área de conhecimento e de empresas. Todas as empresas hoje em dia fazem capacitação, treinamento organizacional, e isso pode ser feito à distância. Todo esse conteúdo ele pode ser também produzido, né, e orientado nesse contexto aí. Bom, essa pós ela foi programada para ser desenvolvida em 11 módulos, tá? Entre os módulos, a gente tem aí algumas palestras com profissionais do mercado, e para cada um desses módulos, a gente pensou aí em habilidades e competências que o mercado requer. Lá no nosso site, a gente disponibilizou lá a grade curricular, que quando eu vi essa grade, eu fiquei apaixonada. Né? Então, a gente traz aí a questão inicial da regulamentação, das concepções gerais, que você precisa conhecer, né, onde você está colocando o seu pé. Depois, as teorias e abordagens pedagógicas,
a questão das estratégias de comunicação, como que você vai comunicar, qual é a melhor forma de comunicar, como é que não é simplesmente pegar e jogar um conteúdo no ambiente virtual. Se você não comunica bem, você não consegue fazer uma relação boa com o seu aluno e não consegue transmitir aquilo que você quer, né? Soft skills, né, com as habilidades, competências, relacionamento, gestão de conflitos. Aí vem os módulos da parte de tutoria mesmo, do dia a dia, da ação do tutor na educação à distância. Um módulo 7, que é o módulo do ambiente virtual de aprendizagem, mais especificamente a gente vai falar do Moodle. O módulo 8, a parte do design instrucional, que é o desenho que você vai construir, né? Você pode ter vários tipos de desenho, né? Dependendo do que você estiver pensando para a produção do seu conteúdo. O módulo 9 é a parte do material didático na educação à distância. O 10, os recursos digitais e acessórios. E, por último, as estratégias de aprendizagem e avaliação. Então, assim, eu fiquei apaixonada, porque eu acho que ela contemplou, assim, tudo isso aí que vocês falaram, né? E eu acho que ficou bem bacana mesmo. E para finalizar, pessoal, a metodologia também que a gente resolveu adotar foi uma metodologia inovadora. A gente avaliou o mercado, a gente viu que tem alguns cursos de tutoria no mercado, mas são cursos onde você tem uma plataforma, onde o professor simplesmente coloca o conteúdo e você tem que se virar. E aqui, não, a gente pensou em fazer uma coisa mais interativa, através de aula. A gente pegou muito esse aprendizado aí da pandemia, em que a gente foi obrigado rapidamente a trabalhar com essas aulas telepresenciais, e a gente viu que isso funcionou muito. Então, a gente propôs, nessa pós, usar uma metodologia de sala de aula invertida, né, onde o professor ele vai colocar o material para o aluno, normalmente na sexta-feira, vídeo, filme, artigo científico, capítulo de livro. O aluno vai trabalhar com isso aí durante 4 dias, sexta, sábado, domingo, segundo, sozinho, né, no seu tempo, no seu momento. E aí, na terça-feira, ele vai ter um encontro telepresencial, após ela é 100% online, tá? E essas aulas telepresenciais, elas ficam gravadas. Então, se você não puder assistir, você pode assistir quando você puder, tá? Os módulos têm duração de 1 mês, como eu já falei ali, né? E nas semanas ímpares, funciona desse modo que eu falei. Nas semanas pares, a gente tem um plus a mais, que é um fórum de pequenos grupos na quarta-feira, com uma outra aula telepresencial para discutir esses fóruns na quinta-feira. Isso dá um total de 440 horas. Nossa previsão de início é do dia 19 de outubro e todos estão convidadíssimos para participar dessa equipe, para compor o nosso time de profissionais que vão arrasar nesse mercado aí. Quem quiser mais informação, manda e-mail para mim, ou pode me mandar mensagem, ou pode me ligar, esses são meus contatos, maria.marques@ubb.br, e esse é o meu telefone, meu WhatsApp. E queria agradecer. Eu fiquei imaginando, sabe, o grande diferencial competitivo que os egressos desse curso, dessa formação, vão ter no mercado. Vão ter mesmo. Porque, de fato, sabe, a tutoria, ela nunca foi tão necessária como está sendo agora. E até para atender a grande demanda, né? Geralmente, a gente tem uma quantidade X de professores e tem, às vezes, 2, 3, 4 vezes a quantidade de tutores para poder atender as demandas. Então, é um mercado que, de fato, está crescendo muito e que precisa muito de uma formação adequada. Está maravilhoso o programa. Parabéns. Obrigada. Está excelente mesmo. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço ao Léo, à Andréia. Sejam bem-vindos a esse novo normal, né? Sim, é verdade. Esse futuro que já não é mais futuro, que é presente.
Obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Fiquem Boa com noite. Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, fique com Deus.